Alunos do 8º ano, aula de número 5, transitividade do verbo. A transitividade verbal é uma condição, pessoal, apenas dos verbos significativos. Então, nós vamos olhar agora somente para os verbos significativos. Analisaremos nesse vídeo se os verbos significativos necessitarão ou não de outros termos, os objetos, para completarem o seu sentido. Os verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Mas atenção, nós temos que sempre levar em consideração o contexto. Porque dependendo do contexto, o mesmo verbo pode ser transitivo, intransitivo, bitransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou ainda de ligação. Por isso é muito necessário que você observe o contexto da oração solicitada. Verbo intransitivo nós chamamos de VI. Atenção que a análise é nesta frase. Não quer dizer que esse verbo vai ser sempre intransitivo. Pode ser que em outra oração ele tenha outra transitividade, tá? Nós vamos analisar o contexto desta oração. Vamos para a sentença. Os alunos estudaram na biblioteca. Encontro o verbo, faço a pergunta. Quem estudaram na biblioteca? Os alunos. Então, eu tenho meu sujeito simples aqui. Agora, presta atenção nesse verbo. Os alunos estudaram. Se eu falar até aqui, eu consigo entender perfeitamente a ação que os alunos praticaram. Eu não preciso de complemento nenhum para eu entender essa ação aqui. Certo? Então, quando eu não preciso de complemento para entender essa ação de estudar, eu tenho um verbo intransitivo. Esse na biblioteca aqui não complementa o sentido desse verbo. Ele só me informa o local onde os alunos estudaram. Eu não tenho nenhum objeto que completa esse verbo aqui, porque ele não precisa. Então, quando o verbo não precisa de complemento nenhum, sozinho ele me dá um sentido completo, eu tenho um verbo intransitivo. Pessoal, verbo transitivo. O verbo transitivo, diferente do verbo intransitivo, ele precisa, ele depende, ele necessita de um complemento. Ok? Sozinho, ele não tem sentido na frase. Então, ele vai sempre transitar para outra palavra para ter um sentido completo na oração. Ok? Isso é a diferença com o verbo intransitivo. Enquanto o verbo transitivo não precisa de nenhum complemento, o verbo transitivo precisa. Ele precisa dos seus objetos para um sentido completo. Nós veremos aqui possibilidades aí do verbo transitivo. Primeiro eu quero mostrar para vocês a dependência, né, desses verbos. Depois eu mostro os objetos diretos e indiretos, ok? Vamos analisar as sentenças. Ele usará as minhocas. Verbo. Se eu falo ele usará, eu não tenho um sentido completo aqui apenas com esse verbo. Ou seja, esse verbo ele depende de outro termo para que ele tenha um sentido. Quem usa algo. Olha, ele usará as minhocas. Com esse termo aqui, né? Esses termos, eu consigo entender o sentido dessa ação. Então, quando eu tenho um verbo que transita para outra palavra para ter um sentido completo, eu tenho um verbo transitivo. Mesma coisa aqui.
ele se preocupa com detalhes. Se eu falo se preocupa, quem preocupa com alguma coisa, né? Então, aqui eu tenho um verbo que precisa de um complemento para ter sentido completo. Então, toda vez que eu tiver verbos que sozinhos não dão sentido, que dependem de outros termos, eu tenho verbos transitivos. Dentro dos verbos transitivos, eu tenho possibilidades. Eu tenho o verbo transitivo direto, que me leva a um objeto direto. Eu tenho o verbo transitivo indireto, que me leva a um objeto indireto. Ou eu ainda posso ter um verbo transitivo direto e indireto, que me levam a objetos direto e indireto. Vamos para a sentença. Atenção, nós vamos olhar o contexto desta frase aqui apenas. Ele usará as minhocas. Vamos olhar para o verbo usará. Se eu falar ele usará, eu tenho sentido completo? Só com o verbo ele usará? Não, esse verbo ele precisa de um outro termo, ele depende. Se ele depende, ele é um verbo transitivo. Agora, vamos descobrir por que ele é direto. Ele é um verbo transitivo direto porque vai transitar para os termos de dependência sem precisar de uma preposição. Ou seja, quem usa algo. Do verbo para o objeto, né, que aqui é o objeto, eu não precisei de nenhuma preposição aqui no meio. Eu não precisei. Quando eu não preciso de preposição entre o verbo e o meu objeto, eu tenho um verbo transitivo direto que me leva a um objeto direto. Ok, meu D que ficou ruim. Verbo transitivo indireto, ele vai me levar a um objeto indireto. Vejamos. Ele se preocupa com detalhes. Veja bem. Preocupa é meu verbo. Ele se preocupa, eu vou ficar esperando mais informações sobre ele. Não consigo entender se eu falar só até aqui, até preocupa. Eu vou precisar de outro termo. Então, aqui, quando eu dependo de outro termo para entender, ele é um verbo transitivo. Por que ele é um verbo transitivo indireto? Porque quem preocupa com alguma coisa. Esse com é uma preposição. Então, o meu verbo ele vai ligar ao termo de dependência através de uma preposição. Então, quando eu tenho o verbo, uma preposição, um objeto com preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto e um objeto indireto, ok? Então, aqui eu já preciso de uma preposição obrigatória do verbo. Atenção agora ao verbo transitivo direto e indireto, que vai me levar aos objetos direto e indireto na mesma oração. Atenção, Marcos enviou um e-mail para a Júlia. Enviou é meu verbo, Marcos enviou. Até aqui eu não consigo entender completamente o sentido dessa ação. Então, eu preciso de outros termos, tá? Para entender. Então, eu tenho um verbo transitivo. Quem envia, envia algo. Esse algo aqui, ó, transitou direto para esse objeto sem preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Ok? Então, aqui a gente já descobriu que ele é direto. Presta atenção aqui. Quem envia, envia algo para alguém.
Enviar para alguém, olha só, esquece aqui o objeto. Enviar para alguém, eu tenho uma preposição, ó, entre o verbo e o outro objeto. Então, quando eu tenho uma preposição entre o verbo e o outro objeto, ó, para Júlia, é o meu objeto indireto. Então, aqui meu verbo, ele é verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o verbo foi para um objeto sem preposição, que é o direto, mas também foi para outro objeto com preposição. Então, tem um objeto indireto. Vocês sabem que o objeto direto, ele não precisa de preposição, né? Mas existe um outro objeto direto chamado preposicionado. É quando o verbo não precisa de uma preposição, mas mesmo assim o autor quer utilizar. Então, quando o verbo não precisa, mas ainda assim ele quer colocar para dar uma ênfase na ação verbal, ele coloca uma preposição, o objeto direto vira preposicionado. Olha só, o menino cumpriu com o dever. Aqui o cumpriu, eu não preciso de preposição entre o objeto. O objeto direto seria o menino cumpriu o dever. Mas aqui ele quer dar ênfase ao verbo, então ele coloca uma preposição. E aí vira um objeto direto preposicionado. Quero que vocês prestem atenção, pois às vezes os objetos vêm como pronomes pessoais do caso oblíquo. Vejam os exemplos. O menino pediu uma ideia. Quem pede, pede algo. Que eu preciso de outro termo para entender essa ação. Aqui o termo, ele não tem preposição. Então, um objeto direto. Verbo transitivo direto que me dá um objeto direto. Mas também eu posso colocar um pronome no lugar dessa ideia aqui. O menino pediu-a, que eu continuo tendo um verbo transitivo que precisa de um complemento. E esse complemento não tem preposição, então verbo transitivo direto que continua sendo objeto direto. Então tem que prestar atenção nos pronomes. Mesma coisa com os objetos indiretos, vejam. Entreguei-lhe o livro. O lhe não significa a ele ou a ela. Então, aqui é uma preposição. Entreguei a ele. Quando eu tenho preposição, eu tenho um objeto indireto. Alunos, mesma coisa da atividade 4. Voltem ao vídeo se for necessário, revisem a apostila e façam os exercícios, tá? Amanhã eu já entrego o gabarito para vocês, viu? Um beijo e até a próxima!